Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Desenho Estratégico da plataforma Mais FMG. Na aula de número 18, nós mostraremos o processo de geração de cálculo, dos índices urbanísticos a partir das tabelas e o processo também de geração das vistas de projeto. Bom, então nós vamos mostrar o processo das vistas construídas, né? Então, começar aqui pela planta de localização. Essa planta ela vai ser utilizada no selo, depois a gente vai mostrar onde ela vai ser utilizada. Essa planta foi feita em cima de uma imagem de uma planta de situação que eu fiz, mas ela foi feita apenas com linhas. E aí, como a gente precisou de utilizar essa mesma planta, essa mesma vista em duas pranchas diferentes, eu criei, eu vim com a ferramenta aqui de duplicar, eu dupliquei a vista e dupliquei uma vista como dependente e criei uma outra aqui, porque eu vou ter que inserir em duas pranchas e o Revit, você consegue inserir uma vista em uma prancha, em uma folha apenas, você não consegue repetir a mesma vista em mais de uma folha. Aqui nós temos a planta do piso 1, então a gente consegue visualizar todos os elementos inseridos, Então, o processo de construção de planta nós já mostramos no curso anterior, então a gente está mostrando aqui. Caso vocês precisem, a gente disponibiliza depois os vídeos para vocês. Inserimos então um corte transversal passando aqui, um corte longitudinal passando aqui, um corte transversal passando aqui. Então colocamos todos os elementos, os ambientes, numeramos os pisos da escada, colocamos a linha de piso, colocamos os níveis, cotamos, identificamos as janelas e as portas, colocamos as achuras nas áreas molhadas. Fizemos o mesmo para a planta do piso 2, então as informações estão todas aí, da mesma forma que a gente fez a planta do piso inferior. A gente fez aqui, diferentemente do curso anterior, nós fizemos uma planta de situação em separada da planta de áreas. Então nós fizemos uma planta de situação aqui nas plantas de piso mesmo, então nós fizemos aqui uma planta de situação colocando todas as informações, todos os níveis, de identificação das áreas, os acessos, a identificação dos acessos aqui, identificação dos lotes, que circundam a construção. Fizemos também a planta de telhado, indicando as calhas, as inclinações do telhado, as cotas gerais. Nós fizemos também, na vista de elevação, fizemos as fachadas, fachada frontal, com os níveis. Fizemos também as grades e gradis, colocamos aqui todas as informações dos portões, o sentido de abertura dos portões, as cotas gerais, a cotagem aqui com os níveis do gradil, recorte que vai ter na alvenaria. Fizemos também um detalhamento do corte, um corte longitudinal. Então colocamos todas as informações aqui em relação ao terreno, então as informações necessárias, os acessos aos reservatórios, aqui está até duplicado, mas o acesso ao reservatório aqui, então todas as informações estão colocadas. Então aqui a gente está falando de forma rápida, depois eu vou disponibilizar para vocês uma planta com essas vistas. O corte BB, que nós fizemos também, então com os elementos também identificados, os níveis, os ambientes, as cotas gerais, as cotas totais, os terrenos, então o processo de construção nós já vimos. Desenhamos também aqui o perfil longitudinal do terreno, então na planta de situação, eu esqueci de falar, nós fizemos aqui na planta de situação, nós fizemos um perfil longitudinal e um perfil transversal. Então utilizamos a ferramenta de corte e só não deixamos aqui a cabeça aqui aparecer, então nós ocultamos aqui a cabeça. Então perfil longitudinal aqui, o transversal aqui. Então o detalhamento do perfil longitudinal está aqui, com todas as informações. Então os níveis, todos os pontos, então está tudo aqui detalhado. Fizemos também um perfil transversal, então com as informações também de terreno, os limites da construção, os níveis.
Aqui também temos as renderizações que não entram nas plantas, mas as renderizações que nós fizemos. Então, a renderização diurna, a renderização noturna, as renderizações internas. E nós fizemos também a planta diária. E aqui está o processo, então, a planta diária pronta. Nós colocamos as áreas, né, com todos os ambientes, definimos as áreas, né, os ambientes, dos espaços, colocamos as achuras e colocamos aqui uma legenda para identificar cada uma dessas áreas. Então, a partir do momento que eu criei essas áreas elas já passam a ser contabilizadas lá na planilha, né, de índices urbanísticos, e a gente vai mostrar o processo, então, de contabilização dessas áreas lá nessa planilha agora. Se eu vier aqui, por exemplo, se vocês vierem aqui na tabela chamada índices urbanísticos, todas as áreas que eu coloquei, elas já estão identificadas aqui, né? Só que eu preciso também, para definir a área construída, eu preciso também da área do segundo pavimento. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui em arquitetura, planta de área, e agora nós vamos pegar uma planta de área construída do piso 2, tá? Então, nós vamos vir aqui, dar OK. Também não quero que delimite. Pronto, agora ele já pegou o segundo pavimento agora, né? E agora, então, nós vamos definir. Aqui eu não preciso apresentar isso, né, lá na planta, na prancha. Eu vou só fazer a delimitação da área para que o programa contabilize lá essa área. Então, nós vamos vir aqui, limite de área. Então, lembrando que eu estou, né, se vocês vierem aqui em planta de área construída, agora já está a planta do piso 2. Eu vou vir aqui em limite de área e vou delimitar, né, essa região que eu tenho aqui. Pronto, então está delimitado o segundo pavimento. Eu vou vir aqui em arquitetura, área, e vou identificar a área. Então, eu vou chamar isso aqui de projeção do pavimento 2. Pronto, projeção do pavimento 2. Se eu for agora, posso fechar isso aqui. Se eu for agora lá, essa projeção já está delimitada, já está colocada aqui. Então veja que deu uma pequena diferença aqui de um pavimento por outro, mas é pela questão mesmo de alinhamento aí de paredes aí. Então veja aqui o procedimento como que é feito. Então aqui o gramado, né? Primeira coisa, eu vou colocar aqui qual que é a área. Na verdade eu vou colocar aqui o gramado. O que o gramado é? Olha, o gramado é uma área permeável. Então eu vou colocar aqui que é 5,70 m, né, de gramado. E aí, para que ele calcule a taxa de permeabilidade, eu tenho que informar qual que é a área do terreno. Então, a área do terreno, se o terreno é 12 por 20, então vai dar 240. Pronto, ele já calculou aqui a parcela que esse gramado aqui está dando em relação à permeabilidade. Então, isso aqui não é área construída, vou colocar 0 aqui, porque não é área construída, já vou ocupar. E também não é área ocupada, coloco 0. Então, ele vai aqui ficar marcado que é uma área permeável e a taxa de permeabilidade está calculada. A mesma coisa acontece aqui, então não é área construída, eu coloco 0. A área da construção, a área do terreno 240. A área ocupada também não é nada, eu coloco 0. E uma área permeável, então 11,52. Já calculou também. Agora a projeção do pavimento 2 é uma área construída, então vou colocar aqui 38,19,
né? A projeção do terreno também continua os 240. Então, ele não é a área ocupada é a projeção do pavimento 1. Então, eu vou colocar aqui 0. E aqui, a área permeável também não é, vou colocar 0. E ele já calculou aqui, se, né, eu definir que é apenas área construída, é 0,16, tá? Então, agora, vou definir agora a projeção do pavimento 1, que além de ser área construída, 38,45, né? Então, a área terreno vai ser 240. Vai ser também área ocupada, então vou colocar aqui 38,45. E aí a área permeável eu defino aqui como 0 também. E ele já calculou aqui a taxa de ocupação, né? Que é 16%, que é praticamente o mesmo valor que está aqui. E a última área aqui é gramado, então vou colocar aqui que não é área construída, então 0. A área de terreno continua 240, a área ocupada também não é 0. Essa área, então, dessa área é toda ela permeável, então é 70,79. E ele calculou também. Veja aqui que ele já vai calculando e somando, né, os valores para que eu possa então já ter os índices calculados. E o último aqui, esse passeio descoberto não tem nada de área construída, a área do terreno 240, não tem nada de área ocupada, não tem nada de área permeável, né? Então, fechou aqui em termos de área, né? O que eu tenho lá de taxas, né? Então, eu tenho aqui 76,64 de área construída, né? 38,45 de área ocupada e 88 metros quadrados de área permeável, taxa de ocupação 16%, taxa de permeabilidade 36,67% e coeficiente de aproveitamento 0,32. Então a planilha calcula automaticamente e esses valores depois a gente vai levar lá para a prancha, né, o selo, né, que essa informação tem que estar lá. Agora nós vamos para as folhas aqui que foram criadas, vou mostrar os elementos que foram inseridos. Então na primeira folha, a gente chamou aqui a folha de 1 de 2. Nós colocamos as plantas do piso 1 e do piso 2, colocamos as grades e gradis, os cortes, a A e BB, a fachada frontal, a planta do telhado, e colocamos também quadros quadrias. Então lembrando aqui que no quadros quadrias, se a gente vier aqui, nós vamos ver, por exemplo, que nas propriedades aqui de aparência, nós retiramos o título, né? Porque por exigência aqui do município, né, a gente precisa fazer um quadro único para portas e quadrias, então a gente tirou o título aqui. Aqui nós temos o selo também, com as informações, todas as informações que nós fizemos aqui. Então, o que consta na planta, as informações de terreno, né, as informações do terreno, informações em relação ao zoneamento, onde está inserido o terreno, então, o que foi previsto, está previsto no zoneamento, que está previsto no projeto, aquela planta, né, de localização que eu falei que seria utilizado no selo, e aqui na folha 2 nós colocamos os perfis de terreno, colocamos também o perfil transversal e longitudinal, colocamos aqui a planta de área, colocamos também a planta de situação e colocamos também um detalhamento aqui tridimensional da rampa. Isso aqui não é obrigatório, mas a gente achou interessante colocar, né, esse detalhamento aqui. Chegamos então ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês então na próxima aula.